sabe, com tudo que a gente vê na televisão, na mídia, tudo que a gente ouve, as informações e notícias que vão surgindo, porque a gente tem que separar o que é informação real, verídica, que tem dados, e o que é especulação. Por exemplo, o anticristo vai ser anunciado mês que vem ao Macron. Isso não é dado ou informação, isso é especulação. Tá? Isso aí é só para tumultuar, só para causar like e visualização em vídeo. Isso aí é besteira, entendeu? Vai acontecer semana, mês que vem um outro desastre, vai ser o pior mês da história. Irmão, Deus ajude que não. Vamos esperar o arrebatamento da igreja. Tudo que está no Apocalipse, que a gente leu, que estudou aqui, é pós-arrebatamento. Está aqui, ó, pastor, fui sua aluna na igreja do Ministério Madureira, irmã Silvana, que bênção, Deus abençoe. Está entendendo, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado com o que é informação, dados, e o que é mera especulação e vídeos. Agora está surgindo um monte de vídeo escatológico, de destruições, que vai acontecer isso e aquilo, um monte de vídeo acontecendo desse tipo, explicando de uma forma, sabe, aterrorizante, cheio de aberrações sobre escatologia. Irmão, eu aconselho a cada um de vocês, fica naquilo que você está aprendendo. Se você tem dúvidas, eu posso dizer como Paulo disse, né? Ser de meus imitadores, vem aprender com a gente a palavra. Os irmãos, veem tudo que eu estou explicando aos irmãos aqui, eu estou amarrando na Bíblia. É escritura com escritura, não tem invenção na minha cabeça aqui, tá? Então as coisas têm que ter coerência. Tem que tomar muito cuidado com quem vocês permitem que entre na sua vida como mestre, como professor, como ensinador da palavra. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Muita atenção com esse tipo de coisa, muita atenção mesmo. Agora, deixa eu, por exemplo, dar a vocês informações. Não está vendo essa situação toda de vírus? Sabe o que está acontecendo no mundo agora? Líderes mundiais, ex-líderes, clamando, sabe para quê? Para que seja feita uma constituição global. Para que seja feito, se levante uma liderança global. Olha só como é que são as coisas. Irmão, tudo está, sabe, caminhando para o cumprimento das profecias. Estão falando agora em constituição global. Como nós temos a Constituição brasileira, tem uma Constituição mundial. Uma Constituição para o mundo todo. Ter uma Constituição e se levantar uma liderança global. Tu vê que da China veio uma voz dizendo que somos uma liderança. Já começa a surgir a ideia de um líder global. Tudo isso está sendo ventilado enquanto estamos aqui agora, nesse momento. Ou seja, as profecias estão caminhando a passos rápidos nesse último momento para o seu cumprimento. Ou seja, falta muito pouco para o arrebatamento da igreja. Muito pouco para o arrebatamento da igreja. Agora, tem uma coisa que eu preciso dizer e eu quero tocar nesse ponto aqui hoje com vocês. A gente viu aqui a abertura dos selos, 7 selos. Tá? Nós vimos que quando o último selo abre, desdobra o juízo em 7 trombetas. E nós vimos 1/3 de elementos sendo atingidos e destruídos. Nós vimos também o desdobramento, logo em seguida, com a última trombeta, dos juízos das 7 taças da ira de Deus. Nós vimos aqui ontem, aliás, anteontem nós vimos isso. Ontem eu não pude estar com vocês aqui, eu estava ministrando, estava pregando. E nós vimos devagar, passo a passo, os juízos das 7 trombetas. Aí a ideia que muita gente tem, meu Deus, olha só que coisa, como é que são as coisas, a Bíblia se explica. Eu disse para vocês que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E aí, muita gente que olha esses juízos todos, eu mostrei a vocês aqui, o maior terremoto da história vai acontecer futuramente, no período da grande tribulação e etc. E aí quando a gente olha tudo isso, muitos irmãos me mandam mensagens de forma privada, com medo, apavoradas, preocupadas, será que nós vamos passar por isso? E eu quero começar hoje falando do capítulo 19 do livro do Apocalipse. E sabe o que ele vai trazer para nós? Olha o que ele vai, sabe, algo tremendo, eu vou ler com vocês aqui. Capítulo de número 19 do livro do Apocalipse. Se você puder abrir sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, capítulo 19 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 1.
Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Vejam. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha que lindo, que linda passagem bíblica aqui, e vamos entender essa passagem. Veja, dando uma pausa, logo imediatamente antes da batalha do Armagedon, Deus dá uma parada. Ou seja, é tão impactante o juízo das taças, assim como ele parou depois do juízo das trombetas e trouxe mais uma revelação, mais um parêntese, e trouxe mais um ensinamento, mais uma revelação, antes da continuação dos juízos. O juízo da última taça aqui acaba e ele abre um outro parênteses e começa a trazer para nós um leque de outras revelações. O que acontece aqui? Ele abre para nós uma revelação e mostra a igreja. A igreja aparece novamente no Apocalipse, por ocasião das bodas do Cordeiro no céu. Agora, me permita dar a vocês algumas informações. Se vocês quiserem anotar, anotem as informações que eu vou dar a vocês. Nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 10, do capítulo 19, vocês perceberam que por 4 vezes apareceu aqui a palavra aleluia. A palavra aleluia vem lá do Antigo Testamento, vem do hebraico, e significa louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. A palavra aleluia aparece muito no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos. Mas olha um detalhe que eu vou lhe explicar. No Novo Testamento, a palavra aleluia não aparece nem nos Evangelhos, nem em Atos dos Apóstolos, e nenhuma das epístolas, nem paulinas e nem gerais. O livro do Apocalipse é o único livro do Novo Testamento onde aparece a palavra aleluia. Só existem no Novo Testamento 4 vezes a menção à palavra aleluia. E todas as 4 estão justamente aqui no capítulo 19. Somente no Apocalipse 19 aparece a palavra aleluia no Novo Testamento. 4 vezes. Todas elas aqui vai aparecer no versículo 1, no versículo 3, no versículo 4 e no verso 6 do capítulo 19, a palavra aleluia. Olha que interessante, guarda aí essa informação importante. Vai aparecer também aqui no capítulo 19 para a gente, no que nós lemos, novamente a menção aos 24 anciãos, e vai aparecer os 4 seres viventes que nós vimos lá no capítulo 5, no capítulo 4 também.
Eles vão aparecer aqui em Apocalipse em várias passagens. Eles vão aparecer no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 11, no capítulo 14 e aqui agora no capítulo 19. São mencionados essas vezes todas aqui. Agora vejam, eles aparecem diante de Deus agora no trono por ocasião das bodas do Cordeiro no céu. Os 24 anciãos, vocês sabem, está apontando para todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Os 4 seres viventes nós já vimos, são querubins, são anjos que aparecem junto ao trono de Deus e aparecem nesse momento junto ao trono, junto com a igreja, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Agora vejam, tem um outro detalhe que eu vou explicar a vocês muito importante. A Bíblia menciona aqui no capítulo 19 as bodas do Cordeiro. A igreja aparece aqui com as bodas do Cordeiro por ocasião, após o arrebatamento no céu. Tem uma informação que eu preciso dar a vocês também, que vai ajudar muito vocês a entenderem isso aqui. Vejam, se você pegar em casa depois, ou depois anotar aí, se quiser anotar ou ver o vídeo de novo, você vai aprender o seguinte: quanto tempo durava um casamento naquele tempo, no mundo oriental daquela época? Vejam, eu vou dar a vocês esses dados aqui, tudo mastigadinho para vocês aqui agora. Por exemplo, em Juízes, capítulo 14, versículos 12 ao 17, a Bíblia vai mostrar que o casamento de Sansão com a Filisteia durou 7 dias. Era o costume oriental. As pessoas casavam e a festa do casamento durava 7 dias. A Bíblia vai mostrar também em Gênesis 29, versículos 27 e 28, vai mostrar o casamento de Jacó. E a Bíblia vai mostrar a celebração durando uma semana, 7 dias. Ou seja, o casamento durava 7 dias, uma semana. É assim que funcionava o casamento. Agora vejam, a irmã perguntou aqui se os eventos do Apocalipse acontecem em ordem cronológica. Vejam, muito sim. A Bíblia mostra a igreja sendo arrebatada primeiro, depois a Bíblia mostra a abertura dos selos, toque das trombetas, derramamento das taças, depois a volta de Jesus, a Margedon, milênio. Ou seja, se a gente olhar por esse ângulo, sim, os acontecimentos acontecem no Apocalipse numa sequência lógica ou cronológica. Eles vão acontecendo sucessivamente e não paralelos. Então, sim, acontece numa sucessão. Agora vejam, olha o que vai acontecer aqui. Os casamentos duravam, então, no mundo antigo, no mundo da época da Bíblia, 7 dias. Era festa, era o tempo que durava a festa de casamento. Ainda bem que esse costume acabou, hein? Já pensou você que é pai e mãe, fosse fazer o casamento da sua filha agora, do seu filho, tivesse que pagar e fazer uma festa de uma semana? Tenho certeza que todo mundo que está me vendo aí agora ia ter pesadelos quando pensasse no casamento dos filhos, em vez de se alegrar tendo que pagar, bancar uma festa de uma semana. Agora, naquele tempo, eles faziam uma festa de uma semana quando se casava. Vejam, 7 dias durava as bodas, que terminava com um grande banquete. Aqui, a igreja aparece no céu para as bodas do Cordeiro. E ela aparece aqui para o grande banquete das bodas. Ou seja, nós estamos olhando o final dos 7 anos da grande tribulação. Nós estamos olhando, ou seja, a igreja, esse é mais um texto que mostra nitidamente como a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja aparece aqui finalizando o seu tempo dos 7 anos da grande tribulação, no céu com Cristo, por ocasião agora das bodas do Cordeiro. A igreja já recebe, a igreja já sendo arrebatada, ela recebeu seu galardão, recebeu sua coroa, e agora ela aparece agora junto ao Cordeiro por ocasião das bodas. Lembre que lá no capítulo 4, quando nós nos deparamos com a igreja, com os 24 anciãos, eles aparecem com coroa, ou seja, fala do galardão, já foram galardoados, e agora aparecem novamente no capítulo 19, findando esse período no céu. A igreja está prestes a descer com Cristo para reinar no milênio. E agora o que vai acontecer? Ela aparece por ocasião das bodas do Cordeiro. Então,
esse é mais um texto insofismável, tremendamente claro, que mostra a igreja com Cristo e não passando pela grande tribulação. A igreja sendo guardada e protegida como corpo de Cristo e não passando pelos flagelos que acontecerão aqui. Ou seja, tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos aqui sobre a grande tribulação, não é para nós um motivo de pânico, não é para nós um motivo de medo, é para nós um aviso, uma advertência, é para nós despertarmos, é para nós vigilância, é para nós santidade, é para nós oração, é para nós evangelização, missões, pregar a palavra, mas nunca uma palavra de pânico ou temor, porque nós estaremos com Cristo por ocasião das bodas do Cordeiro, nós estaremos com Cristo no céu. É incrível. Veja, não sou eu que estou inventando, está na Bíblia, é só lermos a palavra. Então, vejam, vou recapitular rapidamente, porque eu sei que é muita informação e acaba pesando na cabeça de vocês. Olha só, a igreja mostra aqui no capítulo 19, a Bíblia mostra as únicas 4 vezes que a palavra aleluia, que significa louvai ao Senhor, aparece no Novo Testamento. Aparece aqui no capítulo 19. O capítulo 19 vai mostrar também para nós aqui, novamente, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Eles vão aparecer no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14 e aparecem finalmente aqui no capítulo 19. Os 24 anciãos, a igreja, os salvos do Antigo e Novo Testamento. Os 4 seres viventes aparecem em Ezequiel, são querubins. Nós vimos também aqui que as bodas, as festas de casamento duravam 7 dias. A do Cordeiro duram 7 anos. O tempo que o mundo estiver vivendo a grande tribulação, os 7 anos de grande tribulação, a última das 70 semanas de Daniel, lembrem, a semana que ainda não se cumpriu, nós estaremos no céu com Cristo por ocasião do arrebatamento da igreja, participando das bodas no céu. Agora, olha que lindo, vamos lá, vamos ler devagar aqui, olha só. Ele diz o seguinte, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha que lindo, a esposa se aprontou. E o versículo 8 vai dizer, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Ou seja, a igreja que aqui na terra foi luz, a igreja que aqui na terra é a luz do mundo, ela aparece agora no céu, vestida de linho fino e puro e brilhando, resplandecendo. E a Bíblia explica por que o linho aparece na visão de João. Ele diz no versículo 8, e esse aqui é um detalhe, vejam, algumas coisas que aparecem no Apocalipse não necessariamente exigem interpretação. A própria Bíblia já interpreta elas, o próprio livro já traz a interpretação. Por exemplo, lá no capítulo 1, quando fala das estrelas e do castiçais, no final do capítulo 1 já explica o que são. Lá quando a Bíblia fala, no capítulo 5, do cordeiro que desatou os 7 selos e abriu o livro, como que foi morto e vive, e aparece com 7 olhos, e a Bíblia diz que esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Então já está explicando o que significa aquele símbolo, aquela figura. Então aqui novamente, ele novamente já dá para a gente a interpretação. Ele diz que o linho fino são as justiças dos santos. Justiças dos santos. Ou seja, a fé que foi praticada na terra agora aparece no céu, sendo recompensada e figurada como linho fino, bonito, belo e resplandecente. Lembre que a Bíblia diz que mesmo tendo a mulher estéril, quando Deus lhe fez uma promessa na velhice, sendo que a mulher já estava na menopausa, Deus havia dito para ele que ela, Sara, ia ter um filho. E a Bíblia diz que Abraão creu. E a Bíblia diz que isto lhe foi imputado por justiça. A justiça dos santos é a fé na vida diária sendo colocada em prática. Eu quero dizer para cada... Sabe, a minha palavra nessa noite é uma palavra voltada também para a igreja, já que o capítulo 19, do verso 1 ao 10, ele volta a trazer a igreja, a cena novamente.
sabe? É como se Deus dissesse pra gente: viva em fé, pratique a fé. Você não pode permitir que decepções com pessoas, sabe, que traições, que situações difíceis, você não pode permitir, sabe, que você perca o brilho nos teus olhos quando pensar ganhar almas, fazer a obra de Deus. Quem sabe gente que está me vendo aí agora tinha sonhos tão tremendos na obra de Deus, tinha sonhos, sabe, os olhos brilhavam quando pensava em vidas, quando pensava em alguns projetos pessoais que tinham relação à obra de Deus, e permitiram que um Tomé, que um Judas, permitiram que pessoas que não creram ou que desdenharam dos teus sonhos, ou simplesmente não lhe deram oportunidade, não permitiram que o tempo, em vez de levá-lo a uma maturidade e crescimento, lhe levasse à estagnação, ao esfriamento. O teu chamado é maior do que o deserto que você está enfrentando. A obra que Deus tem com você é maior do que a perda que atingiu você. Eu quero profetizar para você, debaixo da autoridade dessa palavra, que tem galardão para o teu trabalho, que tem galardão para o que você faz na obra de Deus. O capítulo 19, do verso 1 ao 10, é Deus, sabe? Pensa bem, é como se Deus dissesse para a gente: olha, eu vou abrir os 7 selos e vou mostrar tudo que vai acontecer na terra. Aí você, meu Deus, o coração dispara. Aí Deus vem e mostra, ó, 7 trombetas serão tocadas, e pá, 1/3 da vegetação destruída. Depois, pá, 1/3 de toda a água da vida marinha destruída. Aí você começa a balançar, 1/3 da água potável. Depois, 5 meses, pessoas não morrem atingidas por uma praga. E você vai só sendo, meu Deus, o que é isso? Aí depois vem os juízos das 7 taças da ira de Deus, e o coração dispara. Aí Deus vem e lembra pra gente no capítulo 19 o que ele disse enquanto estava aqui como homem. Ele diz: no céu há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Queridos, nós não estamos esperando a próxima praga ou a chegada do anticristo. Nós não podemos perder tempo com esse tipo de vídeo, especulação, ensino, sabe, sem edificação, sem base bíblica. A gente não pode perder tempo com medo dessas coisas. Você lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 1? Os discípulos disseram o que para Jesus? Ele estava prestes a ir assunto ao céu. Ele disse o que? Os discípulos disseram o que para ele? Senhor, é neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Olha só que pergunta política. É agora que Israel vai ser restaurado o seu poder político, o seu poder de soberania nacional, etc. Começam a discutir sobre política, sobre o futuro da nação. O que Jesus respondeu para eles? Vamos sentar que eu vou dar um estudo para vocês sobre escatologia. Não. Ele falou o que para ele? É como se ele dissesse: não, isso aí vocês vão aprender depois. Depois vai ter o pastor William ensinando no YouTube, vai ter outros pastores. Você vai aprender depois disso. Eu vou deixar minha palavra com vocês para vocês aprenderem. Vou revelar tudo para João para vocês aprenderem sobre isso. Eu vou revelar parte disso a Paulo. E ele vai escrever isso em Tessalonicenses. Agora, ele olha para nós e o que ele diz? Ele vira para os discípulos e diz assim: ó, não vos compete saber os tempos que o Pai estabeleceu para o seu próprio desígnio. Antes, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É como se ele dissesse: ó, não se preocupa com o futuro nesse momento. Não se preocupa com o que vai acontecer na grande tribulação. Não se preocupa com o que vai acontecer agora na batalha do Armagedon no milênio. Até porque a gente não vai passar por isso. O que ele está dizendo é o seguinte: se preocupa em ser cheio do meu espírito. Se preocupa em encher tua botija, encher teu vaso de azeite. Se preocupa em fazer a obra que eu coloquei nas tuas mãos. Se preocupa em não se perder no meio do caminho, nem no meio do processo. Se preocupa em estar alinhado, estar cheio, estar alegre, estar em comunhão. Sabe, irmão, é isso que Deus está dizendo para nós. Quando a gente pega o capítulo 19, é como se ele dissesse: está vendo tudo que eu vou fazer na terra? Vocês vão estar comigo nas bodas. Vocês vão estar comigo no galardão no céu. Vocês vão estar comigo, porque vocês são o meu corpo, a igreja do Cordeiro. Irmão, eu quero dizer para cada pessoa que assiste esse vídeo agora:
Levanta a tua cabeça. Eu não sei qual foi a pedrada, não sei qual foi a ferida, não sei qual é o momento, se você está desanimado, abatido. Levanta a tua cabeça. Gente que está me vendo aí, que orou, que pedia a Deus, me usa para curar doentes. Senhor, eu quero botar a mão e ver o câncer sair, eu quero botar a mão e ver o paralítico andar, eu quero botar a mão e ver o cego enxergar. Por que você parou de pedir isso? Por que você parou de sonhar com essas coisas? Por que você parou de sonhar com o sobrenatural e milagres sobrenaturais de Deus? Capítulo 19 é a prova de que a igreja é invencível em Cristo. A igreja em Cristo é invencível. Assim como está determinado e não tem volta, que haverá grande tribulação, que haverá juízos de Deus sobre a terra, está determinado e irrevogavelmente determinado por Deus, que um dia toda a igreja, todos os salvos estarão por ocasião, enquanto o mundo vive assombrado, apavorado e sofrendo com a grande tribulação, a igreja, o corpo de Cristo, nós estaremos no céu, participando das bodas do Cordeiro, participando da entrega de galardões no céu. Nós estaremos com Cristo e nunca mais deixaremos de estar com Ele. Oh, aleluia! Eu quero convidar você nessa noite a fazer desse momento, que tudo que está acontecendo no Brasil, tudo está acontecendo no mundo, irmão, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Você que está assombrado pelos pecados que você cometeu, você que está assombrado por um passado que lhe atormenta até hoje, se confesse. Se você precisa, busque o teu pastor, conversa com ele, desce à casa do oleiro, vai orar, vai buscar a Deus. É tempo de perdão, é tempo de você, restaurar. Irmão, o que tem que fazer, faz agora. Restaura agora, seja livre agora, seja liberto agora. É hoje, é já, porque não há mais tempo. E quando a trombeta soar, nós estaremos com Cristo para sempre. Oh, irmãos, nós precisamos, o único que pode separar você de Cristo é você mesmo. Nem o diabo pode fazer isso. Só você pode separar a si mesmo de Cristo. Por isso, a gente está vendo aí, nesse período agora, pessoas em pânico, desespero, gente se matando, gente morrendo, gente brigando, gente, agredindo a esposa. Irmão, se junta com a tua família, busca a Deus. Noé seja um símbolo para nós nesse momento. Quando Deus destruiu todas as coisas, Noé e sua família foram salvas na arca. A porta da arca simboliza Jesus. E nós precisamos, com a nossa família, entrar por essa porta. Eu oro que Deus possa ajudar você em sua casa, ajudar você em sua família. Eu senti em meu coração, Deus colocou muito fortemente em meu coração, para não falar hoje sobre a batalha do Armagedon, a descida de Cristo para a batalha do Armagedon e a chegada de Cristo para o milênio, mas focar nessa noite sobre esse ponto do capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E vou lhe dizer mais. Você sabia que a maioria dos estudiosos do Apocalipse pulam essa parte aqui quando vão explicar? Tem muita gente que está me vendo agora aí, que talvez nem sabia direito que tinha essa passagem aqui, que eu estou lendo com vocês. Pensava que era tribulação, luta, castigo e batalha do Armagedon e milênio. Não, está aqui. Ele abre um leque para nós, para mostrar a igreja com Cristo no céu. Então, queridos, em nome de Jesus, fique com essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Nós não somos alvos da ira de Deus, nós somos salvos pela graça. Está aqui no capítulo 19. Assim como as bodas duravam 7 dias, a do Cordeiro conosco durará 7 anos. O tempo da grande tribulação, estaremos com Cristo na glória, na ocasião, vestidos de linho fino, que fala de justiça, a fé colocada em prática no dia a dia, a fé colocada em ação. Fica com essa palavra. Eu precisava te dizer isso essa noite. Dizer que a tua lágrima não é em vão, que o teu sacrifício não é em vão, que o que você faz para Deus não é em vão, que a tua renúncia não é em vão. Você pode até pensar que ninguém viu, mas Deus está vendo. Deus conhece. E Ele saberá, naquele dia,
trazer a recompensa. Fique certo disso. Fique certo disso. Levanta a tua cabeça. Deus é contigo. Levanta a tua cabeça. Se você não morreu, se você está aqui vivo, você não é uma peteca na mão do destino. Deus tem propósito com você. Deus tem obra com você. Deus tem coisas grandes na sua vida. O teu futuro, eu creio, ainda reserva coisas muito maiores do que o passado. O vinho do final da festa ainda não foi servido na sua vida. E eu vou dizer a você o que eu creio. Eu creio que antes, assim como aconteceu no Egito, que antes dos 7 anos de vacas magras, de fome, Deus trouxe 7 anos de vacas gordas. Eu creio que Deus trará um tempo de refrigério, crescimento para nós, antes da grande tribulação, para a igreja do Brasil fazer missões como nunca e avançar e fazer a obra de Deus. Deus abençoe você. Eu vou parar com esse ponto aqui e quero pedir a você uma coisa. Depois, leia capítulo 19, versículo 1 ao 10. Esse capítulo é nosso. Esse capítulo é seu e meu. Esse capítulo é uma parte linda da história da igreja. Vencedora, mais que vencedora, que estará com Cristo na glória. Que venha o Cordeiro. Que venha o dia de Cristo. Que venha o nosso encontro com o Rei. Sabe, se você pode, por um minuto, feche os seus olhos. Imagine o que será naquele momento. Quando nós chegarmos no céu. Quando nós o vermos face a face. Andarmos pelas ruas de ouro. Imagine o que será naquele dia. Quando nós nos encontrarmos lá. Todo o gozo, toda a alegria da presença dele. E a Bíblia diz que muito do que acontecerá nós não sabemos. Ainda não foi revelado. Você imagina o que vai ser aquele dia, o que vai ser aquele tempo. O que viveremos juntos no céu, nesse tempo das bodas do Cordeiro. Por isso, vale a pena renunciar, vale a pena ser fiel, vale a pena continuar. Está mais perto para chegar do que para voltar. Continue em frente. Deus é contigo. Fica com essa palavra. Eu deixo essa palavra para você. Capítulo 19, versículo 1 ao 10. É Deus dizendo, igreja, calma. Você não vai passar por isso. Eu tenho preparado para você as bodas do Cordeiro. Lá no céu. Estou te aguardando para linda coroação. E linda. É como diz Paulo, quando está prestes a morrer. Ele diz, combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. E desde agora me está reservada a coroa da justiça. O qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos, olha só, é a gente no capítulo 19, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Deus vos abençoe, fica com essa palavra. O teu Deus não esqueceu você, está olhando para você agora. Ele já deixou escrito onde é que nós vamos estar nesse tempo. Deus abençoe você e a sua casa, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Deus abençoe você. Amanhã não falta, amanhã eu vou falar sobre a Batalha do Armagedon. E vou falar sobre o milênio. Você vai ver coisas tremendas que vamos falar aqui. Amanhã, Batalha do Armagedon e milênio. Deus abençoe você e a sua casa. Uma ótima noite na presença de Deus. Lembrando que estamos debaixo de maiores e superiores promessas. Amém.